Esta é a série de testemunhos de sucesso na PNA do podcast Perguntas QB. Ao longo desta série vou conversar com colegas de anos anteriores que já passaram pela PNA para perceber como é que estudaram, o que resultou e o que fariam diferente hoje. Sem receitas mágicas, apenas estratégias reais. Se estás a preparar a PNA, este episódio é para ti. Olá, eu sou Inês e hoje tenho comigo o Francisco para mais uma conversa. Bem-vindo. Para começarmos então, e para os nossos ouvintes saberem com quem é que estamos aqui hoje, gostávamos que falasse assim um bocadinho sobre ti e sobre a tua vida académica. Olá Inês, olá a todos os ouvintes do podcast da QB. Portanto, eu sou o Francisco Gomes, eu estudei na Covilhã, sou de São João da Madeira e estou agora a fazer o ano comum no Hospital de Faro. Assim para desconstruir um bocadinho, nós já vamos desconstruir assim mais pormenorizadamente como é que foi o teu estudo para a PNA, mas inicialmente como é que ele correu assim de uma forma geral? Olha, é um ano atípico, mas o estudo correu muito bem. Acho que consegui atingir o meu objetivo e, portanto, e fui feliz no final e foi um ano que podia ter sido melhor, como é óbvio, não é? Se pudéssemos fazer mais férias, aproveitar mais, mas assim, de uma forma geral, foi um bom ano. E antes de começarmos assim na parte mesmo do estudo, quando tu, antes de começares a estudar para a PNA, quando pensavas na palavra PNA, qual era o sentimento que tinhas? Ok, portanto, por acaso esse sentimento assim de ansiedade, não é? Acho que toda a gente diz isso, esse sentimento de ansiedade. Eu comecei a sentir, ou senti pela primeira vez, ouvindo a palavra PNA, no meu terceiro ano, que foi quando os nossos praxantes assim mais diretos estavam a fazê-la e portanto começou, esta cena existe, eles bem preocupados e nós, por consequência, começámos, a PNA. E portanto, a partir daí, depois quarto ano, e vocês no quarto ano vão começar a estudar para a PNA. E eu, no quarto ano, começar a estudar para a PNA. Começar a estudar, bom, a matéria que estás a estudar agora vai ter relevância no futuro. Creio que no quarto ano também era assim uma coisa. Entretanto, no quinto, curiosamente, deixou de ser tanto a PNA e passou de ser a tese, e no sexto, eu confesso que a tese acabou por me frustrar mais ou deixar mais ansioso, apesar de não contar nada na minha faculdade. É um trabalho muito mais secante e tu não vês grande fruto daquilo comparativamente com a PNA, com estar para a PNA. Portanto, no sexto ano, depois tu, epá, agora sou eu, é a minha vez. Entretanto, em novembro, os colegas do ano anterior fazem a PNA e tipo, agora a próxima PNA já é minha, ok? Mas depois quase que entramos naquela onda e já não nos damos, eu pelo menos não me dei muito por isso. O tempo vai passando, nós estabelecemos os objetivos, vamos cumprindo os objetivos e é tipo uma correria até chegares a um ponto que dizes: epá, fogo, já podia ser hoje. E Sim. pronto. Então não é assim tão má como Acho as que foi. pessoas dizem, certo? Pá, não acho que é um ano de aprendizagem, é um ano em que passamos muito tempo sozinhos. Sozinhos ou bom, no estudo, portanto, passamos muito tempo sentados. hum, no entanto, é um ano, depois, é um ano, do sexto ano em si, é um ano muito bom porque temos muitas etapas que concluímos, muitas despedidas e, portanto, assim, é um ano cheio de emoções. E durante alguns momentos lá nos esquecemos que existe a PNA e que temos que estudar, mas agora basalmente há sempre aquele stressinho que agora é engraçado no ano comum e eu pensar tipo, qual é o meu propósito, o que é que eu estou a fazer? Não tenho nada para fazer, não tenho agora objetivo nenhum, pelo menos até começar a pensar na especialidade e andar a investigar. Tipo, neste momento estou zen máximo. Pois, eu E ia a te PNA é perguntar. isso. Eu ia te perguntar se tens saudades de estudar ou se estás muito bom sem PNA. Olha, é engraçado. Eu gosto de estudar, portanto, e acho que qualquer pessoa que esteja em medicina gosta minimamente de estudar, ok? E gosta de conhecer, de investigar. Eu acabei a PNA, e foi uma sensação estranha, assim, nos primeiros. Pá, enchi-me de programas, portanto, foi sair ao Porto, foi sair na Covilhã, depois foi lá aquela cerimónia de juramento de Hipócrates, depois foi logo para a viagem de finalistas, cheguei da viagem de finalistas no dia antes de Natal, depois fui outra vez viajar e vim para o ano comum. Portanto, não pensei muito. Tinha sempre programas, tinha sempre coisas. Mas na primeira semana do ano comum, em que era a semana introdutória, e isto é estranho porque efetivamente foi só um mês depois de passar a PNA em que eu parei, tipo, olha, agora não tenho nada para fazer. Falando então agora um bocadinho da parte em que estiveste agora sim a estudar, como é que tu organizaste o teu estudo para a PNA? Conseguiste seguir assim um plano inicial? Foste alterando? Como é que fizeste? É assim, a minha planificação foi feita em cabeça,
nunca usei, eu durante o estudo, sempre gostei de estudar com antecedência, mas nunca tive assim regras muito estritas de timelines. O que é que aconteceu? Portanto, eu tentei usar mais ou menos a calendarização de aulas das academias que dão aulas e, portanto, tentava acompanhar, comecei a estudar mais ou menos, comecei a ver as aulas mais ou menos quando as aulas se iniciam, uma semana depois, creio que eu vi a primeira aula, aquilo começou, na semana a seguir, em outubro, já não sei se foi a meio de outubro, depois comecei a ver, e depois, pronto, como te disse, tive a teste, tentei adiantar ao máximo a tese, e neste período eu tinha que apresentar a tese, ou apresentar não, mas submeter a tese em janeiro, final de janeiro, portanto foi aqui um misto entre tentar avançar com a matéria e acabar a tese. Por isso é que eu digo, acho que a tese até me gerou um bocadinho mais de ansiedade nessa fase, porque era aquele trabalho que eu não queria fazer e sentia que estava a perder tempo útil de estudo para fazer aquilo. Para nós é por Pronto, acaso para nós é só em maio que nós temos que submeter a tese, acaba por ser bastante diferente. pois eu sei, opá, e eu vou-te dizer, eu acho que quanto mais cedo, Mesmo. melhor, porque mais rápido tu despachas disso. E a nós também inicialmente queriam que entregássemos no início do ano, mas depois, como é óbvio, ninguém conseguiu isso, ninguém tinha orientadores nessa altura, e então, tanto é que no quarto ano nós tivemos uma cadeira em que dava um ponto a mais, já tivesse tema e orientador da tese, para ver Ok. se adiantava as coisas. Pronto, eu já tinha orientador e tema desde o quarto ano, mas depois foi de Erasmus no quinto e não houve hipótese de adiantar isso. Portanto, comecei a fazer, a seguir essa calendarização. Naquela altura de janeiro fiquei bastante atrasado, cerca de um mês. Houve ali uma fase que eu estava cerca de um mês de aulas atrasado. Depois tens os estágios, que é sempre aquela coisa que se tem que conciliar. Inicialmente os meus estágios até eram suaves, portanto eu conseguia avançar bem na tese e não perder muito portanto, no estudo. Mas numa fase mais posterior fiquei sem a tese, os estágios ficaram mais pesados. Mas aí pronto, era aquela rotina, pronto, era ir para o estágio e depois ir para a biblioteca. Tentávamos baldar sempre um bocadinho mais cedo, o mais cedo possível, e depois ia para a biblioteca. E depois lá consegui acompanhar as aulas e acabei, epá, uma semana depois das. Mas tipo, podia ter acabado antes, mas depois nós temos um exame final. E eu nessa altura, assim um bocadinho antes, eu não alterei o meu modo de estudar. Aliás, quando fiz esse exame ainda faltava estudar pediatria e gineco, e meio de pediatria e gineco, portanto, mas não avancei, não tive a ver as coisas para a frente, aceitei só que essas perguntas era com o conhecimento que tinha atrás, não ia estar a alterar o meu método. E correu bem, portanto, acho que faz sentido quando é pouca coisa que falta, já estudamos tanto. Pronto, e depois, acabei uma semana mais ou depois e pronto, e comecei a minha segunda volta, que se manteve até quase a segunda volta foi uma segunda volta barra terceira, portanto eu não voltei a ver aulas, não voltei a reler matérias, foi tudo em base de casos clínicos e, portanto, identifiquei assim padrões de temas que eu estava mais desconfortável com e se fosse preciso aí, eu nunca usei resumos também, acho que não sei se tu já perguntaste sobre os métodos, eu nunca usei resumos, nunca usei sebentas, quer dizer, salvo raras exceções de ir confirmar qualquer coisa, e ver se percebo, mas normalmente quando eu tinha assim dúvidas e errava sistematicamente mais nesta segunda fase, tentava aprofundar um bocadinho, ou indo à bibliografia, ou usando as guidelines, se for a cardio, por exemplo, e, ou questionando aos amigos, que era sempre a primeira linha naquelas dúvidas, questionava. E pronto, e depois, mais ou menos um mês antes, pronto, foi mais simulações. Não alterei nada, na verdade. Mantive-me quase até à semana antes a fazer sempre a mesma coisa. Quando acabei a primeira volta, comecei logo a fazer simulações, tentava fazer uma simulação por semana. E permitia ir revendo, porque a PNA tu vais te esquecer, no estudo para a PNA tu vais te esquecer de muita coisa se tu não reveres. E tu tens de tens que forçar essa revisão ativa, e revisão ativa é mais importante do que saltares rápido a matéria. Tu tens que ver. Tu hoje estudaste insuficiência cardíaca, amanhã tu vais rever insuficiência cardíaca e estudar fibrilação, arritmias. No dia a seguir vais rever insuficiência cardíaca, portanto, por isso é que eu digo, depois na minha segunda volta eu não voltei a ver matéria, não voltei a ver matéria da mesma forma, não voltei a ver as aulas, né, que era o que eu estava a fazer, na verdade. Não li nada, não tinha nenhum suporte físico, usei bastante a QB, e todos os recursos mais ou menos da plataforma, e pronto. Acho que foi mais ou menos assim, não sei se tens alguma ficaste aqui com alguma questão Não, eu ia na te forma perguntar, de tu organização. referiste que conseguiste sempre manter mais ou menos o mesmo método e que não o alteraste, correto? Mas Sim,
sim. Mas a verdade é que nós temos uma fase assim mais intensa e uma fase mais calma, digamos. E para ti, até se calhar, como tinhas os estágios e mesmo a tese, a fase mais intensa foi o início e a fase mais calma foi o fim. E como é que eram os teus dias tipo, típicos numa fase mais intensa e numa fase mais caótica, diga? Não, mais calma, neste caso. Ok, percebo. Assim, fase intensa, efetivamente a parte inicial em que tinha a tese era a fase mais intensa. E tinhas a tese, o estágio e portanto tinhas que conciliar tudo. Ou seja, tinha que acordar, ir fazer, ia fazer lá, ia para o estágio, depois no início da tarde, se calhar, começava a estudar, porque tentava deixar a tese mais para o final, pronto, para não perder tempo útil enquanto a cabeça está fresca. Se calhar é por isso que a tese me gerou mais ansiedade, porque depois, quando começava a fazer a tese, eu não conseguia pensar no que estava a fazer. Mas bom, e essa foi a fase intensa, não foi propriamente de estudo, porque de estudo, acho que a fase mais intensa de No estudo. final, se calhar. Opá, eu acho que sim, é o final, e que tu estás com aquela energia, pá, não sei, ali no mês antes eu sentia tipo assim uma energia de repente, e isso aí, fez com que se tornasse mais intensa. A fase mais relaxada de estudo, eu creio, se não foi pronto, tirando as semanas académicas, as recepções ao calor essas festas e não sei quê, e as férias evidentemente, se calhar foi a altura de agosto. Agosto, setembro, em que, opá, acordava, não sei se tu fazes a pergunta de como é que é o teu dia de estudo nestas fases, Não, mas mas é isso que eu quero saber, como é que é o dia nas fases mais pronto, intensas, mas ainda mais calmas. pronto, é assim, e acho que o meu colega, o Francisco, também no outro podcast tinha dito, opá, priorizar o sono, não vale a pena estudar cansado. Outra coisa, outro conceito fundamental é nós temos muito tempo, mesmo muito tempo. Tipo, não, eu vou dizer isto, nem toda a gente sente assim nesta fase, mas eu senti em agosto, eu dizia: "Pá, quem me dera que a PNA fosse hoje", estás a ver, ou fosse amanhã, em agosto. Mas portanto eu em agosto estava assim um bocadinho cansado. Então o meu dia, eu acordava, pá, tentava-me deitar antes das 2 estava a dormir, era o meu objetivo, portanto ali meia-noite e meia, 1h30, era o que eu ia para a cama, metia-me a ver uma série, adormecia, portanto, às 9 tentava meter o despertador às 9, 9h30, 10 começava a estudar, assim, idealmente, ou Uhum. pronto. Portanto, o meu objetivo de manhã, eu não era muito exigente, o meu objetivo de manhã era fazer os junkies. Se eu conseguisse fazer os junkies rápido e até estivesse motivado e não sei o quê, depois até começava a ver ou uma aula de casos clínicos, ou fazer casos clínicos ali de manhã para preencher até a hora do almoço, e depois à tarde, isto aqui mais em agosto, à tarde depois ia para a biblioteca. Pronto, e depois na biblioteca estava lá até às 6h30, 7. Depois epá, foi chato eu ir para casa, foi um bocadinho chato, e há muitas pessoas que devem sentir isso, têm que seguir os horários dos pais. Isso para mim foi uma luta quase até ao final, que foi: "Opá, porque é que filho, tu estudas tanto, estás a estudar tanto, não precisas estudar tanto, às 8 tens que estar a comer, não faz sentido, estás na biblioteca até às 8 e depois ainda ires ao ginásio." Portanto, era uma luta grande que eu tinha, respeitar estas horas de família, mas pronto, para não nos perdermos na conversa, essa era a fase suave. Às vezes nos domingos, principalmente nos domingos, eu ia à piscina, ia dar um mergulho à piscina, tipo, nos domingos e no verão. Vá, no verão, ia dar sempre um mergulhinho à piscina, ali depois de fazer os meus junkies, ia dar um mergulho à piscina, voltava, se fosse preciso ia dar uma corrida, voltava, almoçava e depois estudava à tarde. Pá, numa fase mais intensa, acho que as horas de acordar, eu acho que o mais intenso que fiz foi acordar na hora para estar a começar a estudar à hora da PNA, ok? Portanto, deve ter havido para aí 2 ou 3 vezes durante o estudo todo que eu comecei a estudar antes das 9 e depois das 8h30, pronto, vamos assim dizer. Acho assim, um dia que eu acordei mais cedo e disse: "Olha, fixe, estou fresquinho, vou começar a estudar já, vamos aproveitar." Depois acabava por me perder um bocadinho pela manhã, ou beber um café e ficava mais tempo a fazer a pausa. Pronto, e depois, pronto, exato, o meu dia depois na fase mais intensa era o mesmo, só que começava um bocadinho mais cedo, e acho que para ser intenso ajuda muito estares acompanhado. Portanto, para tu teres aqueles dias intensos,
tu estás sozinho em casa, vais sempre procrastinar um É bocadinho verdade, mais, vais sim. sempre fazer pausas maiores, vais mais vezes à casa de banho, falta sempre água, começas a sentir a garganta seca, epá, sem água não estou a conseguir estudar. Fome. E depois, exata, fome, fome, fogo, pá. Eu metia na biblioteca sem nada, pronto, não havia hipótese, pá, levava uma barra para ter açúcar, uma barra de cereais ou assim para ter açúcar e de vez em quando comia. E portanto, os dias mais intensos era acordar, ir para a biblioteca, estar a estudar com a malta E e nesses pronto. dias nesses dias houve, assim, algum dia em que sentiste que estavas a estudar muito, mas não estavas a conseguir render assim tanto? E sim, o que é que conseguiste fazer para mudar isso? Exato, epá, isto é uma cena que já me tinham dito, seguramente já te disseram a ti, e é: vai haver dias fantásticos, vai haver dias horrorosos. Confia que o próximo dia, se ainda for um horroroso, então vai ser no dia a seguir, vai ser um bom dia. Ok, Percebes? O estudo passa por ciclos e há alturas em que vais estar mais em baixo. Pá, fazes uma simulação, a simulação correu-te mal, pá, vais andar mais em baixo, parece que desmotivas, pensas que aquilo, bem, o meu estudo não está a ser muito eficaz, o que é que aconteceu? O que é que se está a passar? Eu tive uma fase grande em que tive uma simulação que me correu menos bem e, opá, e andava assim em baixo, tipo, uma simulação, depois a outra, mesmo a outra que fiz a seguir não consegui recuperar as notas que andava a ter e andava assim, o que é que se está a passar? Tipo, estou a ficar mais burro. Eh, Pronto, mas depois é isso, depois vais lá ter outra, fazes uma simulação e já tiras grande nota e pronto, ok, afinal, se calhar não. Pronto, acho que é importante também fazer pausas, claro. não é? É importante fazer pausas e quando nos sentimos assim, mais em baixo, eu não sei se fiz muitas pausas quando me sentia em baixo, porque depois quando me sentia em baixo eu quase que queria compensar, quase que era, pá, vamos lá ver o que é que se está a passar, vamos estudar, vamos fazer as coisas. Como o meu estudo, eu também nunca estudei, bem, eu vou dizer, isto aqui era o que eu comentava até muito com os meus amigos e, pá, a malta dizia: aí nós estudamos, a malta dos anos anteriores, a malta com quem nós falamos, que tiraram boas notas e tu usas sempre como referência, pá, nós estudamos 10 horas por dia, desligámos, apagámos as redes sociais, desligámos o telemóvel e fechámos a estudar. Pá, e eu e os meus amigos mais próximos, e correu bem, a PNA correu bem a todos, pá, ninguém fez isso. Havia uns que estudavam um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas ninguém teve esses horários doentes. E eu, nesses dias de verão e em agosto, quando dizia que já queria fazer a PNA naquele dia, pá, se eu estudasse 5 6 horas por dia era fixe. Depois houve vezes que lá conseguia estar às 8 e estar às 9, mas nunca tive assim horários doentes, nunca estudei à noite, achava que não era produtivo e gerava mais ansiedade, porque depois vais-te deitar a pensar naquilo, opá, e para mim, portanto, para mim pessoalmente acho que não se justifica, porque efetivamente temos mesmo muito tempo. Sim, e acho que é mesmo aquilo Hum, que as pessoas dizem que isto é uma maratona e não é uma corrida, ou seja, se é uma maratona nós temos que nos aguentar bem nela e se estiveres a fazer 10 horas por dia a estudar não a vais aguentar até ao fim com sanidade mental pelo menos. Acho eu. Exato. Sim, opá, se tu sentires que estás bem depois daquelas 10 horas e não estás cansado e aquelas 10 horas não começas a ter pensamentos de pá, a vida não tem propósito, eu passo a vida fechado na biblioteca, tipo, olhar para um computador. Se tu não sentires isso, está tudo bem também, Uhum. podes fazê-lo. E há pessoas que o conseguem. E eu tive amigos que também o conseguiram fazer, portanto, e estavam sãos mentalmente. A mim, pá, no meu caso em particular, acho que não se justifica e acho que mesmo uma pessoa que esteja a fazer a PNA agora, ou esteja a estudar para a PNA agora, se vir que não está a conseguir, não é preciso. Não é preciso mesmo. Eu acho que para uma pessoa que sempre teve muitos amigos, sempre saiu, sempre fez muitas coisas, torna-se muito difícil tu conseguires cumprir horários e não fazeres esse tipo de coisas, porque mudaste completamente o teu estilo de vida e isso nem sequer é saudável para uma pessoa que esteve habituada a isso. Sim, e relativamente a isso dos amigos e dos programas, pô, eu nunca abdiquei de um programa, inclusive tive um aniversário no sábado antes da PNA, claro que não foi sair, evidentemente, acho que Sim. isso ia ser gerador de ansiedade, mas foi jantar ao Porto, ainda bebi 2 copos de sangria, os meus amigos não tinham nada a ver com medicina, eh, e eles a dizer: "Epá, porque é que não vais sair? Porque é que não vais sair?" Eu assim: "Epá, tenho um exame na quarta-feira." E eles assim: "Fogo, um exame na quarta-feira e não vais sair hoje? É sábado." Pronto, portanto, acho que não nos devemos depois lá me consegui baldar à saída, não é? E portanto acho que não devemos abdicar desses programas e de tempo, se formos pessoas que estejam habituadas a isso, porque aí sim vamos nos sentir mal e o ano vai ser um ano muito difícil e não é preciso ser, porque nós temos muito tempo.
reitero, muito tempo. Pronto. Qual foi então a chave para o teu bom resultado? Achas que foi a consistência, o método que usaste, as perguntas? O que é que achas que foi? Antes de continuarmos, lembramos que estás a ouvir a versão não premium do podcast. Ao subscreveres a plataforma do Perguntas QB, desbloqueias o acesso a episódios exclusivos com resumos dos temas da PNA. Se ainda não subscreveste, podes fazê-lo em perguntasqb.pt. E agora, voltamos à conversa com o nosso convidado. É assim, para mim, o meu método foi bom, mas porque foi para mim. O método foi essencial, os materiais que usamos também são essenciais e outra coisa que eu também acho essencial, e há uma coisa aqui contrariando um bocadinho o que se diz, hum, normalmente as pessoas dizem: "Não compares-te com ninguém". Opá, efetivamente não te deves comparar. Mas eu, como disse, eu estudei muito com aqui um grupo de 3 amigos. Portanto, era eu e mais três amigos. E nós, sabíamos sempre onde é que cada um estava, o que é que cada um tinha falávamos quase todos os dias, o que é que cada um tinha estudado naquele dia, pá, colocávamos muitas dúvidas entre nós e depois numa fase de resolução das simulações, combinávamos e fazíamos sempre as mesmas simulações em conjunto e comparávamos tudo, comparávamos. Pronto, comparávamos os resultados, as perguntas que errámos, discutíamos depois uma a uma a pergunta, porque às vezes tu acertas, podes não saber exatamente porque é que, ou seja, podes não saber exatamente explicar a matéria ao colega que errou, mas explicas o teu raciocínio. E isso vai ficando, e acho que estando aqui com um grupo de pessoas que não ficam estressadas com esta comparação, porque há comparação, acho que é muito benéfico. Sim, a mim se Portanto, calhar eu acho já disse. que me ia dar um bocadinho de Sim, sim, diz. ansiedade. Pá, eu vou-te dizer porque é que não gerou ansiedade. É assim, nós já toda a gente tem objetivos altos. Há pouca gente que já está para a PNA a sério que não tem um objetivo alto. Pronto. E por isso a comparação é chata, principalmente uma comparação numa fase mais tardia. Agora, eu sabendo exatamente qual foi o percurso de estudo da pessoa, e as pessoas sabem, hum, e depois vamos fazendo uma simulação. Eu não vou dizer porque é que se deve comparar, eu vou dizer em que é que a comparação ajudou-me a mim, e Ok, não foi é uma comparação que eu acho saudável, porque a minha maneira também de ver, as coisas também era saudável. Era, eu fazia uma simulação e tirava grande nota. Pronto, grande nota. E depois via que o resto da malta também tirou grande nota. Ou seja, vamos assumir então que a simulação é fácil, ok. ok? E depois como eram 4 pessoas, raramente alguém saía muito do padrão. Ou seja, deu para perceber, quando é que as simulações eram fáceis, quando é que as simulações eram difíceis e quando o problema fomos nós. Claro. Que também e é preciso aceitar, ok, hoje eu saí do meu padrão, ok, tirei pior nota do que o que costumava tirar em comparação com estes meus 4 colegas que estão a fazer, o que é que hoje teve para eu falhar. Pronto, e isso ajudou-me também a perceber, opá, o tipo de dia em que eu fazia as simulações, de que forma é que influenciavam o meu resultado. Não é que tenha chegado a uma conclusão concreta, porque isso é Claro. muito subjetivo, há muitos fatores, mas o tipo de perguntas que aparecem numa simulação são Mesmo, piores para mim, mesmo se calhar a ok? matéria que envolve. Às vezes, A matéria também. sim, sim. Exatamente, a matéria. Opa, e é assim, claro, há pessoas que isto vai gerar ansiedade, e não vou dizer que também houve simulações que se calhar eu não tirei assim tão boa nota e portanto por comparação ainda parece pior, ou seja, Claro. eu descia o padrão das notas que estava a ter, houve uma simulação e foi essa simulação que até me deixou, foi a simulação que uma simulação da PE, como é evidente, e até me deixou um bocadinho mais, epá, fogo, o que é que se passa? Que eu desci e os meus colegas tipo, mantiveram, estás a ver? Eu desci consideravelmente, pá, aí 10 pontos, e os meus colegas até mantiveram. Eu assim, fogo, o que é que se passou nesta simulação? Pronto, portanto, é verdade. Mas depois é um coping porque, epá, até ajuda o estar habituado a meu ver, ajudou-me a estar um bocadinho habituado a fazer as coisas em conjunto, porque, opá, o dia da PNA foi só. Aliás, eu vi os meus colegas assim, portanto, foi só mais um dia em que estava mais gente, não é? E, hum, e portanto, falei desta questão do estudo em conjunto. O estudo em conjunto é um Sim. facto, epá, tentem aproveitar pessoas que estão habituadas a fazê-lo, acho que é excelente.
porque as pessoas gostam de coisas diferentes e interessam-se mais por coisas diferentes e, portanto, vão investigar mais em determinada fase de estudo aquilo. E é mesmo engraçado que tu vais percebendo o que é que as pessoas gostam mais e estamos a fazer uma simulação, ou estamos a fazer uma simulação sozinhos ou acompanhados, ou estamos a fazer um caso clínico sobre um tema que tu sabes que aquela pessoa está confortável, perguntas e ela vai dar uma resposta que te vai ajudar imenso. E se for Claro. preciso, até mandar ali um áudio e desconstrói um bocadinho o raciocínio e vai-te ajudar. E portanto, acho que isso também é um ponto-chave. Pá, Sim. relativamente à plataforma, pronto, na segunda fase eu comecei a fazer os casos clínicos. Eu já tinha feito casos clínicos da QB antes, eu tive a QB numa fase muito precoce. Depois pausei um bocadinho porque, pá, os casos clínicos da QB e não querer ser enviesado por estarmos num podcast da QB ou ser bias para isto, os casos clínicos da QB são mesmo muito bons. E eu gostei, e eu comecei a fazê-los no início, percebi isso. Acabei todos os de gastro logo no início, isto aqui quando estava a estudar gastro, portanto em outubro, novembro. Mas depois disse, bem, são muitos casos clínicos, depois também apercebi-me que eram muitos casos clínicos, se calhar não precisava ter essa preocupação. E eu assim, bem, se eu tiver a fazê-los todos agora e eles são tão bons, vou chegar mais perto da PNA e depois não vou ter estes casos clínicos tão bons. Ou seja, tenho uma pausa ali nos casos clínicos da KB para fazê-los numa fase a posteriori, ou seja, Sim. ali por volta de junho, quando acabei a primeira volta, aí sim comecei a fazer direitinho os casos da QB, sempre gerais. Nunca selecionei temas na QB, foi sempre gerais. E acho que ajuda muito também de uma fase muito precoce fazer. Eu nunca fiz. Epá, isto aqui é muito subjetivo e acho que é mais para perceberem se alguém estiver a fazer isso, que também resulta. E eu sempre fiz casos clínicos gerais. E há malta que gosta de acabar a aula e fazer a aula, isso também está tudo bem e corre bem. E eu sempre fiz casos clínicos gerais e isso ajuda muito, mais de uma vez, nesta cena da revisão. E portanto, os casos clínicos gerais, fazer sempre. Ou seja, não era gerais de tudo, era gerais de tudo que eu já vi. Sim, Ok? sim. Pronto, ou seja, eu via uma aula de insuficiência cardíaca e adicionava todas as aulas que já tinha visto antes, ia adicionando os temas que já tinha visto. Isto ajuda efetivamente a rever e por isso é que eu apercebi-me, opá, as notas das simulações nunca variaram muito porque a matéria até estava fresca. Aliás, uma coisa que me deixou preocupado mais a chegar para a PNA é que eu me estava a esquecer naturalmente de muitos conceitos e muitos temas que outrora estava muito confortável. Como é que integravas, assim, as perguntas que havia no teu dia a dia? Disseste que depois começaste a usar uma fase mais intensa ali por junho, vá, depois da primeira volta e vês a matéria toda. Mas e acabavas uma parte da matéria, acumulavas e fazias, sei lá, 50 perguntas, 75, não sei, ou só mesmo ali na fase de junho é que começaste a fazer bastantes vezes e sempre com muitas matérias misturadas? Olha, como te disse, só fazia casos clínicos gerais, com matérias misturadas. E portanto, nessa fase, em junho, quando comecei a usar a QB mais no seu potencial máximo, os casos clínicos é super intenso e é cansativo. Eu apercebi-me que, e nesta fase de junho, em que comecei, deixei de ter estágio e comecei só a estudar, que eu, depois de fazer muitos casos clínicos, ficava esgotado mentalmente, que era uma sensação que antes, a ver aulas e a fazer os rankings, por acaso nunca tinha sentido tanto. Ali, quando os dias começaram a ser só estudar, comecei a sentir mais cansado mentalmente. E portanto, fazia um conjunto de casos clínicos que eu definia, opá, normalmente, vou dizer, fazia 20 casos clínicos, 30 casos clínicos, dependendo do tempo que demorava para eu ir almoçar. Se tivesse uma horinha, fazia 20 casos clínicos. E depois, se tivesse tempo, depois do meu objetivo para o dia, de ver a aula de revisão de determinada matéria, daquelas aulas de casos clínicos, pronto, depois de ver isso, depois no final, fazia outra vez casos clínicos, sempre gerais. Nunca fiz casos clínicos da QB por temas. Achava que era uma perda de. Não é, mas pronto, na minha opinião, sempre quis fazer de uma forma geral para aquilo me aparecer tudo. E pronto, é assim, fazia 30 no mínimo, às vezes fazia mais numa fase final, fazia para aí 80 casos clínicos por dia da QB, nos dias que não eram simulações, ia guardando os casos clínicos de pormenores que achava relevantes, Sim. ou coisas que, numa fase mais para a frente, coisas que eu estava a errar que não podia errar. E metia lá no botão guardado e foi uma coisa que deixei para depois fazer. Entretanto, infelizmente, não consegui fazer tudo. Mas tinha depois esses casos guardados. O que é que E sentes pronto, assim que a plataforma te deu que outros recursos não conseguiam dar? opa, eu acho que é a qualidade, eu acho que é a qualidade dos casos clínicos e a explicação.
a forma sintética com que aquilo era raras as vezes em que tu não conseguias, perceber bem aquele tema com a explicação que te davam, numa pergunta que tu erraste, ok? Hum, a questão de aparecer lá as percentagens e as taxas de acerto também é uma coisa boa. Eu tentei não me focar muito nos pormenores e aquilo ajudava às vezes, portanto, víamos uma pergunta, errávamos uma pergunta, víamos que a taxa de acerto era 10 ou 15%. São raras as perguntas em que isto acontece, mas já há algumas e tu vais te deparar com isso. E depois é tentar perceber porque é que aquela pergunta tem uma taxa de acerto tão baixa e se isso é relevante ou não. Portanto, se é um pormenor assim, ou se é uma Sim. doença que nunca ouviste falar, ou se é um mieloma múltiplo, por exemplo. E o mieloma múltiplo fazia casos clínicos, lembrei-me agora, muito floreados e que aparecia com uma era uma insuficiência cardíaca, porque ele tinha uma miocardiopatia restritiva, e depois aquele também tinha uma anemia, uma dor óssea, e depois portanto, a dar-te um exemplo de possíveis casos clínicos e o mieloma múltiplo dava muito esses casos. E portanto, mas a QB depois explicava de uma forma, e as explicações estão muito boas, explicava de uma forma a que tu conseguisses efetivamente perceber o que é que estava mal. E, portanto, aprendias muito a fazer os casos clínicos e a errar os casos clínicos. Claro. E acho que foi essencialmente isto que eu achei que a plataforma se distinguia das outras. É, E por isso é que agora cada vez mais pessoas acham e subscrevem e não conseguem deixar de subscrever a QB. então, se tivesse que explicar assim a uma pessoa mais nova como eu, que também estou agora no sexto ano, porque é que vale mesmo a pena apostar na plataforma, o que é que lhe dirias? Mesmo isso das perguntas? Sim, sim. Mais uma vez, pá, as perguntas. Não podem deixar de fazer aquelas perguntas. Se quiserem uma boa nota na PNA, não quer dizer que não tirem uma boa nota, mas ajuda efetivamente. E ajuda isso. E, não, é bom. Dá para fazer uma boa solidificação do conteúdo que tu tens vindo a estudar. E achas que a plataforma e as perguntas que foste fazendo ajudou agora na prática clínica? Pronto, isso é engraçado. Na prática clínica, até agora é giro quando tu discutes casos com os médicos, mas quando tu vais efetivamente ver o doente, Não tem isto na nada a minha ver. opinião, acho que ir para o ano comum, acho que então se tu estiveres a trabalhar muito e se te derem muita autonomia e tu tens mesmo que pensar, parece que tipo, tu não sabes nada. É uma cena engraçada. Eu sei que sei bastante, mas parece que não sei nada. Porque, sei lá, tu aparece lá, o caso clínico descreve-te efetivamente o que é, não é? Descreve-te que o doente tem edemas dos membros inferiores, que a auscultação apresenta crepitações bibasais e tu vês que o doente está constipo. Mas agora, tens um doente à tua frente com todos estes sinais que nos casos clínicos te aparecem, tu, se alguém te disser, se o médico tiver a dizer o que é que se está a passar, tu, ui, é fantástico, dizes exatamente o que é, metes as hipóteses diagnósticas e aí ajuda efetivamente. Mas quando és tu a ver o doente, não é que não ajude, claro que ajuda, claro que tu tens de ter esta base teórica, mas há aqui um salto entre o que é a teoria, o que é a Claro. realidade, que não é bem o estudo que te vai dar, é efetivamente a prática. E portanto é essencial, estudarem e saberem as coisas bem e os casos clínicos estão bem construídos, portanto, num caso e volto estou sempre a dar o exemplo da insuficiência cardíaca, olha, é o que me está na cabeça agora, mas num caso de insuficiência cardíaca que aparecem lá os sinais todos e ajuda muito os casos, porque os casos ajudam muito porque vão-te aparecer lá sinais e sintomas que tu no estudo, aquilo aparece-te um conglomerado de sinais e sintomas da insuficiência cardíaca e tu depois, opá, não vais decorá-los todos um a um, não, tu vais, ok, já percebi mais ou menos em que é que isto faz, consigo perceber mais ou menos os sintomas e os sinais que isto vai mostrar, e depois nos casos clínicos aquilo vão salientando sempre os mesmos, e tu começas, ok, este é mais preponderante, os edemas bibasais, os edemas dos membros inferiores, isto é mais importante. E, portanto, ajuda muito os casos no realce do que é efetivamente importante. Ok, agora para a prática. Sim, eu ia falar agora então da prática clínica em si, que também é importante falarmos, porque acaba por motivar e por ser um ano pós-PNA, que é um ano também muito importante e onde estamos mais tranquilos e dá para fazer muita coisa. E eu gostava só de te perguntar então como é que está a correr esta fase tua de treinar de formação geral? Olha, eu estou a adorar. A minha expectativa, como muitos dos meus colegas que escolheram o Algarve,
Portanto, era não trabalhar, eu escolhi Faro, não era não trabalhar, mas era ter um ano mais relaxado Sim. e eu já percebi que não é bem assim. Mesmo assim, e apesar de não corresponder à minha expectativa nesta parte, eu estou a adorar, porque não deixa de ser o Algarve, não deixa de estar muito bom tempo e de podermos fazer coisas aos fins de semana. Temos também a oportunidade de fazer urgências extra, que é uma coisa boa, não só pelo dinheiro que recebemos a mais, mas também pelo conhecimento e pelo. Epá, não há ninguém que me possa dizer que a forma de aprender mais é estar nas urgências e estar no balcão e apanhar os doentes do início, fazer o exame objetivo direitinho, pedir os exames, começarmos a colocar, vemos este doente. Fazemos este exame objetivo, fazemos esta história, depois é tudo uma questão de organização, meter as coisas direitinhas, fazemos a história, a auscultação, aquelas coisas todas. Elaboramos hipóteses diagnósticas. Na nossa cabeça já conseguimos saber mais ou menos o que é. E depois pedimos os exames, nós, completamente autónomos, pedimos os exames. Se tiver dúvidas, como é óbvio, podemos sempre questionar, mas de uma forma geral, depois de algum tempo a atender doentes ali no balcão, começas a ser autónomo nesta parte. Depois pedes os exames e depois, afinal, os exames, epá, não é isto. Estás a ver? Ok, é isto. Então a próxima pessoa que te aparecer com esta constelação de sintomas e sinais, tu já Já vai elaboras saber. outras hipóteses diagnósticas. E é engraçado porque apesar de ser muito intenso, estás ali muitas pessoas, aqui em Faro o serviço, os serviços estão um bocadinho desfalcados, quer de espaço, quer de pessoas, portanto é tudo caótico, mas dá para aprender muito, dá para aprender mesmo e sentes efetivamente. Gerir um doente no internamento já não é uma coisa, e eu comecei com medicina interna, já não é uma coisa que dá para aprender, como é evidente, mas depois andas um bocadinho, se tiveres muitos doentes, atrás do prejuízo e a fazer as coisas rápido e a ver as análises, a copiar para o diário. Portanto, pronto, mas de uma forma global, e é isso que queres saber, é fantástico. É assim, é um ano fantástico, é um ano para aproveitar, vais conhecer pessoas novas, vais contactar com uma realidade nova, vais descansar. É estranho chegar a casa e não Não ter sabia nada que nada fazer. disso. Tipo, a malta que sai cedo, e isto aqui, agora que o tempo não estava perfeito, a malta saía cedo. Eu por acaso, nunca saí muito cedo, mas quando chegava estavam os meus colegas de casa a dormir no sofá, que tinha uma cena tipo, como é que é possível? Estão a dormir todos os dias à tarde, eles dormem e dormem bem à noite, tipo, pronto, o ano comum é um ano realmente relaxante e acho que é uma coisa que também me deu muita motivação a estudar, é saber que vamos ter a viagem de finalistas e vamos ter um ano comum possivelmente fantástico e acho Sim, que não deve haver ano comum mau, na minha opinião, mas eu estou a adorar aqui no Algarve sim. e Acho que devemos pensar na PNA como um obstáculo e a seguir vêm coisas muito boas. Acho que é importante também para nos motivar assim um bocadinho. Eu ia te perguntar, agora a experiência que estás a ter no ano comum, se conseguiste pensar em especialidades, já tinhas uma ideia, como é que está a ser nesse sentido? pronto, epá, eu estudei para um objetivo, estudei, pá, posso até dizer, estudei para ser urologista, era o que eu me identificava. Entretanto, ainda não investiguei muito, mas nós já sabemos a nossa nota, já pegámos no enunciado, já corrigimos, já colocámos naquelas aplicações e, portanto, já dá para ter mais ou menos a percepção. E até correu bem, portanto, agora vou ter um trabalho extra, mas é assim, não o quero fazer enquanto não sair mesmo a nota na pauta, Claro, porque posso claro. estar a criar falsas expectativas e depois ou me enganei na versão, e acho que toda a gente que fez a PNA tem esse medo, não só de se enganar na versão, que acho que é menos provável porque alertam muito para verificar a versão, mas também, olha, uma cruz fora do sítio, ou eu alterei esta questão, será que alterei bem? Porque aquilo há umas regrazinhas que é preciso ter atenção a alterar, e portanto há aquele medo de esta nota pode não ser, até sair na pauta, a nota pode não ser real, porque tu estás ali, tu nem te lembras, aquilo é meio um choque, é um trauma, e tu estás ali, tu sais lá, não sabes o que fizeste, ok? A única coisa que tu tens que mais ou menos prova o que tu fizeste é o enunciado, ok? Escrever tudo no enunciado, mas depois sabes lá se, a mim já me aconteceu, a fazer simulações em passar mal duas ou três respostas. E isso aqui agora tem um impacto relativamente Claro. grande, quer dizer, 2 ou 3 respostas ainda é um bocadinho. De qualquer forma, acho que quando sair uma pessoa depois tem tempo, para excluir outras especialidades que se calhar nunca ponderamos, mas que também não quero, um dia arrepender-me de não as ter escolhido, entendes? Uhum.
Portanto, acho que a tua pergunta era mais ou menos se já tivemos tempo para investigar, Sim, porque a verdade é mas que pronto. a minha opinião é que até ao sexto ano tu não metes o suficiente as mãos na massa para escolher uma especialidade, ou seja, ou já entraste com uma ideia e claro que tu vais formatando um bocadinho, mas não é nada fácil de escolher uma especialidade até pelo menos ao sexto ano. E mesmo, é assim, mesmo no ano comum, eu acho que é um bocadinho difícil porque, bom, a não ser que queira uma especialidade com muita presença hospitalar, ou, evidentemente, se quiserem medicina interna, nefrologia, pneumologia, assim, serviços bem constituídos no hospital em que escolherem, vão conseguir ter contacto com esses serviços e depois a falar com os especialistas. E mesmo na medicina interna, que é o que eu estou a fazer agora, consegues perceber, como pedes muita colaboração aos serviços, consegues perceber mais ou menos onde é que eles atuam e como é que é, não tanto como é que é o dia a dia deles, mas consegues perceber mais ou menos. Agora, se quiserem serviços pequeninos, eh, em muitos hospitais nem têm grande presença, seja oftalmologia, seja dermatologia, cirurgia plástica, seja saúde pública mesmo, apesar de nós termos um estágio pequenino de saúde pública, mas anatomia patológica, todas essas especialidades que tu tens muito pouco contacto, acho que é difícil. Claro. E agora não havendo não sei se há em todos os lados, mas pelo menos aqui em Faro não tens opcionais, ou seja, tu podes pedir e há uns papéis que tu preenches e vais fazer um estágio, mas tipo, não está se o teu médico não aceitar, tu não podes fazer, ou se a tua equipa não aceitar, tu não podes fazer. Mas, e depois, mesmo que faças, por exemplo, eu se quiser um estágio agora de oftalmologia, por exemplo, não estou a dizer, mas se quisesse oftalmologia também não tinha, se calhar, muita hipótese de o fazer. E porque se calhar a prática do oftalmologista no Hospital de Faro Não é? é, sei lá, fazer cataratas, nem sei, olha, nem tenho conhecimento. Portanto, acho que uma pessoa depois vai fazer muita escolha, mesmo sem se vais fazer uma escolha definitiva à partida, há sempre a hipótese de trocar, eh, sem teres verdadeiramente a certeza, não sei, eu agora não tenho a certeza. Continuo com a ideia, pá, acho que urologia é uma coisa que me sentiria concretizado, sentiria-me feliz, mas não sei. Eh, mas pronto, depois uma pessoa há de ter tempo e depois falar com internos, acho que vai ser o caminho, essencialmente. Sim, Mas pronto, vai. a verdade é que também ainda estás assim um bocadinho no início deste ano. Sim, exato, e não é acho que não é preocupação, aliás, nem tenho pensado muito isso, nem tenho pensado muito na PNA, porque uma pessoa está numa fase em que está a conhecer muitas pessoas novas, tem muitos programas, muitas saídas à no parece sinto-me um estudante universitário, não só universitário e consigo comparar muito a minha experiência agora no Algarve com a minha experiência em Erasmus, Hum. ok? Nesta fase inicial, é engraçado, as pessoas estão, pá, não sei se é a malta que vem aqui para o Algarve, que já vem com essa cabeça e portanto estão muito abertas a fazer jantares, depois a malta, muita gente é de fora, eu diria que a maior parte, sem certeza, mas diria que a maior parte das pessoas que escolhe o Algarve, tirando as pessoas que já estudaram cá e que já têm família cá, etc., são de fora. E portanto estão muito abertos para combinar coisas, pá, fazer programas e está a ser uma experiência fantástica a esse nível e portanto ainda não pensei muito de tudo o resto. Fora, eu também estar a trabalhar muito, portanto não tenho tido grande oportunidade, mas espero vir a ter. Acho que é bom, significa que estás ocupado e a pensar noutras coisas. Gostava Exato. então agora de entrar nas últimas perguntas aqui da entrevista e apesar de já teres dito muita coisa, eu gostava de falar de dicas práticas agora mais finais. Há algum erro comum que vês que muita gente comete e que gostavas de alertar para isso? Ok. Olha, eu vou Ok. pensar e tu depois vais cortar. Ok, ok. eh, eu tenho que pensar assim, erros comuns, também não quero dizer coisas que me venham logo à cabeça. Tu vais cortar, não vais? Vais Pois, cortar esta parte, não claro, vais? sim. Boa, boa, boa. Pá, erros comuns. Então vai, eu vou verbalizar contigo erros comuns e depois vamos dizer direitinho. Mas podes dizer assim, também fica natural e está tudo bem. É? Sim, 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 força. Sabes que é muito difícil enumerar erros, porque efetivamente o estudo é muito pessoal, Claro, e percebes? que depende Como mesmo te de cada disse, pessoa. provavelmente, e eu apontei isto aqui durante o podcast, a comparação é um erro que muita gente aponta. Eu também acho que não nos devemos comparar com toda a gente, nós devemos comparar, bom, com as pessoas com bom, é o que eu digo, eu não aponto tanto como erro, porque eu comparei muito, mas a mim ajudou-me Sim, a perceber como é que estava o meu estudo, ajudou também a discutir. As pessoas
efetivamente fecham-se muito, e acredito que para muitas pessoas seja ansiogénico, portanto, esse é um ponto, opá, se há malta que até se sente na capacidade de partilhar, e partilhar a experiência, partilhar o que estão a passar no dia a dia, se estão pior ou não, as notas que tiveram, ou se estiverem à vontade, não se deixam de fazer porque dizem que é um erro. Eh, Desde que a outra pessoa também o quer ouvir, não é? Claro, claro. Portanto, isto é um que eu gostava de dizer, mas já disse também anteriormente. Acho que um erro eu acho que é um erro, genuinamente. Estudar 12 horas por dia é um erro, ok? É um erro. É mesmo. Eu em muitas fases do estudo, eu e os meus amigos que disse com quem estudei, uns, bom, nem toda a gente estava ao mesmo nível em termos da matéria. Havia pessoas mais, dentro deste meu grupo, havia uns que estavam mais, havia um ou dois que estavam mais atrasados. Mesmo assim tiveram muito tempo, e mesmo esses que estavam mais atrasados e que acabaram só a primeira volta em agosto, chegaram a determinada altura e diziam, pá, pô, quem me dera que fosse amanhã. Aham. Portanto, vai haver sempre, e depois vocês há uma coisa, vamos ver, portanto, nós vamos ver que chegamos depois ao mês antes, ok? E eu tive não sei quanto tempo a dizer que queria que fosse amanhã, e no mês antes parecia que faltava estudar tudo. Portanto, também é uma coisa que vai acontecer. Parecia que faltava estudar tudo e havia imensas coisas, e errava uma pergunta e é pá, fogo, não posso errar isto, e depois havia sempre coisas, coisas, coisas. Tipo, calma, ok? É normal, nós vamos para a PNA e não vamos saber tudo, ok? Nós vamos para a PNA e não vamos saber tudo, é impossível. Portanto, é aceitar essa falha, mas é assim, nós vamos chegar lá. Pá, eu sempre fui, opá, eu sei que vou errar pelo menos 20 perguntas, pelo menos 20 perguntas, Sim, eu acho que é ok? importante nós termos um objetivo, mas tem que ser um objetivo realista, porque senão também vamos estar assim, vamos ficar desmotivados e não vai valer mesmo a pena. Tipo, não vamos Claro, ser todos o número um, não podemos ser todos o número um nem o número 10. claro, aí, epá, acho que a comparação é isso, não nos devemos comparar com a globalidade, devemos estar focados em nós e tentar, e eu sabia, pá, eu muito provavelmente não ia ser a primeira pessoa na história da PNA a tirar 150, e portanto eu sabia que ia errar pelo menos 20, para mais, ok? Ou seja, eu estava confortável com errar 20 ou 30. E portanto, sempre que me aparecia uma pergunta numa simulação que eu estava assim, "Fogo, não percebo nada disto. Ok, deixa-me pensar aqui, tal. Na PNA este ano aconteceu-me imensas vezes isso, que é tipo, não faço a mínima o que é isto. Opá, primeira opinião. Normalmente a primeira opinião, o primeiro instinto é o correto. E portanto, pronto, ou seja, não se deixe influenciar, e acontecia muito isso naquelas PNAs, ou naquelas simulações em que as primeiras perguntas, pronto, havia ali um bloco de perguntas muito difíceis, que depois uma pessoa desmotivava e acabava por errar fáceis, porque depois entrava naquele modo complicar, não é? Isso também vai acontecer, ou seja, pronto, já falei disto, agora vamos não complicar. No início nós não vamos ter tendência a não complicar, porque também não temos um conhecimento muito aprofundado das coisas e contactamos muito poucas vezes com diferentes perguntas e diferentes formas de colocar aquela pergunta. Mas depois vai chegar uma fase em que nós já contactamos com essas formas, e mais para o final, à partida, e vamos ver uma pergunta simples e estamos a pensar Mais à não frente. simples, e já estamos a meter, "Epá, mas eu uma vez respondi naquela simulação ou naquele bloco de perguntas isto", e respondemos mal, Uhum. ok? Portanto, sempre que erram uma pergunta, tentem perceber porque é que erraram, para depois não voltar a errar, porque essa pergunta, muito provavelmente, se for assim de um grande tema, vai aparecer outra vez. E depois já parece uma bola de neve em que tu sabias imenso de fibrilação auricular, entretanto fazem-te uma pergunta de fibrilação auricular, nada a ver com aquele padrão e com as perguntas que já te fizeram, e tu erras, ok? E depois fazem-te outra pergunta exatamente igual às perguntas que tu fizeste no início, que sabias responder muito bem, mas por causa daquela pergunta que tu erraste e não percebeste bem porque é que erraste, vais errar, ok? E aquilo é assim um loop. E portanto é simplificar. A maior parte das perguntas são fáceis, ok? O exame está feito para ter ali a maior parte são perguntas fáceis e que nós conseguimos acertar com um estudo básico. Depois há ali umas 20 perguntas, é que é o estudo aprofundado, ok? E nós estamos, e uma boa nota, eu acho que uma pessoa tira uma boa nota se acertar as fáceis todas. Se errar as difíceis, pronto, não vais errar todas as difíceis, porque há uns temas que vais estar mais confortável, vais saber. Mas não podes errar as fáceis. Não podes complicar nas fáceis. Isso vai acontecer muito.
Portanto, essa é outra dica, é simplificar ao máximo. Pronto, e acho que não abusar nas horas de estudo, passar tempo com a família e fazer coisas que gostam. Não, opá, se a malta vos diz: "Epá, eu todos os domingos tirava o dia", ok? Pá, vocês só o fazem se acham que faz sentido. Tipo, olhem para todas as dicas que vos dão, porque o ano da PNA é um ano em que toda a gente fala com toda a gente que já a fez, que se dá bem, provavelmente tirou boa nota e tenta apanhar aquilo e tenta seguir, opá, agora vou fazer como este estava a fazer, que aquilo correu-lhe bem, mas depois aquilo não está a correr muito bem, entretanto já mudas. Portanto, não, vocês interpretem toda a informação que vos dão, porque as pessoas são diferentes, ajustem à vossa forma de ser e vão conseguir depois ali um equilíbrio que é fantástico. Têm que ouvir a opinião dos colegas, porque há muitas coisas que ajudam a perceber. Principalmente, perceber estas coisas, tipo, as falhas dos estudos, os receios que nós já tivemos, estás a ver? Perceber que são comuns de toda a gente que passou pela PNA. Portanto, vocês não são únicos. Ninguém é único neste estudo. E é engraçado, e eu muitas vezes durante o meu estudo ligava a amigos mais velhos que já tinham feito a PNA, opá, e dizia: "Olha, agora estou a passar por esta fase". E ele: "Olha, perfeitamente normal, também passei, consigo dizer exatamente a altura em que passei, o que é que estava a estudar nessa fase em que passei". Portanto, é super normal. Portanto, se sentem mal um dia porque estão a passar por uma fase mais complicada de estudo, pensem que, opá, não são os únicos e essa fase vai passar e toda a gente já passou por ela. Claro. E pronto. Olha, acho que há muitas coisas que se pode dizer, mas acho que tentei dizer o essencial. Eu ia fazer assim uma Sim. última pergunta de resumo, assim um bocadinho para resumir as dicas e para se quiseres acrescentar alguma coisa então para terminarmos, que a pergunta em si era, se na altura tu tivesses, quando estavas a estudar para a PNA, tivesses tido o privilégio de ouvir este podcast, qual era o conselho ou os conselhos que gostavas de ter ouvido? Já falaste muitas Olha, coisas, é verdade, mas há pois, alguma coisa que gostavas de acrescentar? eu acho que foi isto que eu te disse, de de aceitar. Eu acho que o conselho essencial é isso, é não complicar e aceitar que todas as dúvidas que estamos a ter e todas as fases más que estamos a ter, já os nossos colegas que já fizeram a PNA tiveram, uns piores, outros melhores, mas quer dizer, se nós conseguimos assimilar aquilo e perceber que é uma coisa normal, deixamos de valorizar, não entramos naquele loop negativo de eu estou mal, eu sou o único que estou mal, isto vai correr mal. Não, isto é um ano bom, é um ano que tem as suas coisas boas e vocês vão chegar ao final. O ano a seguir vai ser top e, portanto, esse é um ano que toda a gente passa. Pronto, acho que aproveitem o ano da melhor forma possível. Acho que estudar é fixe. Nós estamos à partida, maior parte das pessoas que estão em medicina escolheram e gostam e conseguem se sentir cativados pelo que estão a estudar, não é? Já não é faculdade, já não são aquelas cadeiras completamente irrelevantes e que tu não vês propósito nenhum daquilo, depois sabes que aquilo está mal feito. Não, agora vocês vão estudar coisas interessantes, perguntas bem feitas e à partida a PNA vai ser também bem feita. Portanto, não é como um exame da faculdade que às vezes tu vias aquilo e não fazias a mínima ideia só porque o Diria. professor se lembrou. Portanto, é fixe. Tem as suas coisas fixe. Não é o melhor ano, se calhar, da vossa vida, mas tem as suas coisas fixe e é aproveitar. Muito obrigada então, Francisco, mesmo. Foi mesmo muito bom falar contigo e também aprender com o teu testemunho. Para os nossos ouvintes, obrigada por estarem desse lado, espero mesmo que tenham gostado. Aproveito para relembrar que se subscreveste o Perguntas QB tens acesso ao podcast, que resume vários temas da matriz em episódios de 15 minutos. Para ouvirem tanto no autocarro, a lavar a louça, ou então, como no meu caso, naqueles 15 minutos de pausa que não sei muito bem como se tornarem em 45. Subscrevam o podcast, deixem as vossas reviews, partilhem com os vossos amigos. Até à próxima e bom estudo. Pronto. Tchau, malta. Obrigada. Bom estudo para a PNA.